Boa tarde a todos, falando Ezequiel Mota pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje é um sábado de carnaval que não está tendo carnaval, não é? Está chovendo e hoje na Casa Espírita nós tivemos das 15 às 16h30 a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Foram feitas doações, recebidas essas doações e vão ser depois entregues, a famílias que necessitam e muito. Então, desde logo, os nossos agradecimentos a todos que tiveram a oportunidade de colaborar. E quem não pôde, não há impedimento que possa fazê-lo amanhã ou mesmo outro dia. Hoje a gente estabeleceu o dia, porque daí já fica um dia certinho, um dia concentra, mas não há impedimento de que possa ser feito amanhã também ou outro dia, tá bom? Aí todo mundo tem a oportunidade de ajudar. E ajudar, fazer o bem, sempre é a nosso favor, Então, nós vamos hoje, como temos feito todos os dias, às 18 horas, as lives, que são as palestras. E hoje o tema que iremos abordar para nossa reflexão é aquele contido no capítulo 27, item 5. Na realidade, seria o tema a virtude. Contudo, esse tema, a virtude, primeiro que ontem foi desenvolvido presencialmente, eu inclusive participei presencialmente. Segundo, porque há 2 meses apenas eu desenvolvi esse mesmo tema. Então, para não ficar em tão curto espaço de tempo o mesmo tema, a gente vai abordar um outro tema. Foi uma coisa que eu refleti agora há pouco e decidi. Tá? Então o tema é o que está contido no capítulo 27, item 5, que é eficácia da prece, que é fundamental para nós também. Eficácia da prece. E falando em prece, nós vamos fazer uma prece agora, para a gente em seguida dar início, tá bom? Vamos lá, fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Graças a Deus. Muita paz. Então o Cristo, em uma passagem, disse que tudo que pedíssemos ao Pai, em seu nome, acreditando que receberíamos, receberíamos. Acreditando que recebemos, receberíamos. Então, tudo que pedimos ao Pai em seu nome, acreditando que recebemos, receberíamos. Então, é esse o ensinamento do Cristo, não é? Então, vocês vejam que o Cristo também disse que nós deveríamos orar sempre para não cairmos em tentações. O próprio Cristo orava sempre. Ele sempre estava em prece. Seus discípulos ouviam quase que o tempo todo em prece. Por que o Cristo nos ensinou a orar, dizendo que nós deveríamos orar para não cairmos em tentações? Gente, nós vivemos em que mundo? Nós vivemos em um mundo de expiações e provas, um mundo denso, um mundo onde a expiação é o mais comum, onde o mal é uma constante. Não é incomum o mal estar em toda parte, porque o nosso mundo é um mundo de expiações e de provas também. Ora, em sendo assim, significa que os espíritos que vivem as experiências carnais da matéria neste mundo são espíritos ainda endividados, espíritos ainda com muitas fragilidades, espíritos ainda que não têm o controle das suas emoções, não têm o controle dos seus pensamentos. Sendo assim, significa
que todos nós somos muito facilmente influenciados. Então, nós não conseguimos evitar as influências, sobretudo as más influências. Essa é que é a grande verdade. Em nível planetário, porque eu não estou falando individualmente de ninguém, estou falando em nível planetário. Estou falando da esmagadora maioria dos espíritos que encarnam e reencarnam no planeta para viverem as suas experiências na matéria para a sua evolução. Nós não estamos falando individualmente, nem especificamente de ninguém. Porque, evidentemente, há espíritos um pouco mais amadurecidos, mas esses vêm em missão, vêm para ensinar. Não é desses que eu estou falando de nós, que ainda somos espíritos pequeninos, frágeis, endividados, que ainda temos em nossa mente sentimentos de culpa por erros do passado. É disso que estamos falando. Por isso que o Cristo nos dizia: orai sem cessar para não cair em tentação. Porque quando nós oramos, nós nos fortalecemos. Recebemos bálsamos, recebemos energias vitalizantes. E também recebemos, sobretudo, a presença do mentor amigo, que nos fortalece, que nos inspira, que nos indica o caminho correto a seguir. Porque nós somos ainda espíritos vacilantes. Por isso é que estamos na categoria de espíritos errantes. Aqueles espíritos que, embora ainda desejando acertar, ainda erramos. Como Paulo de Tarso dizia: porque aquilo que eu quero fazer, eu ainda não consigo. E o Paulo de Tarso estava falando em fazer o bem, em fazer as coisas boas, em fazer as coisas santas. E ele dizia: porque o que eu quero fazer, que são as coisas santas, as coisas no bem, ele dizia, eu não consigo fazer. E porque aquelas coisas que eu não quero fazer, que no caso ele estava se referindo ao mal, ele ainda fazia com facilidade. Então, nós estamos falando de Paulo de Tarso, que ele mesmo dizia. E agora vamos para nós. Nós também somos assim. Nós queremos acertar já, nós queremos fazer o bem já, mas ainda temos dificuldades. Embora nós querendo fazer o bem, querendo acertar, querendo seguir o caminho do Cristo, a gente não consegue. Por quê? E por que aquilo que a gente não quer fazer, que a gente não quer fazer o mal mais, a gente faz? Como Paulo de Tarso dizia, por quê? Porque nós ainda não temos o controle das nossas emoções e nem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós ainda, em uma outra palavra, não somos senhores de nós mesmos. Significa que nós não nos governamos na plenitude. Ainda nós somos frágeis, receptivos a influências negativas, sobretudo as negativas. Por que a gente sempre ouve falar que a pessoa com fome, dificilmente alguém vai oferecer um prato de comida? Mas um copo de cachaça ou um cigarro, na primeira esquina, se ele pedir, ele recebe. Porque nós estamos em um mundo expiatório, onde se congregam, onde estão encarnados, na sua esmagadora maioria, quase totalidade, espíritos inferiores, como nós. É a realidade, senhores. É a realidade, meus amigos. É a verdade. A gente tem que aceitar. Aceitar, mas nos esforçarmos para mudar. Esse é o ponto. Porque na medida e no momento em que nós deliberamos mudar, deliberamos acertar, sair da inércia e seguir no caminho do Senhor, a partir deste momento, nós passamos a receber os influxos dos planos maiores. Nós passamos a receber todo um amparo, porque os mentores, os espíritos superiores, não vão gastar o seu tempo e nem dando pérolas aos porcos aqueles que não querem.
aqueles que ainda se deliciam no erro, é necessário deixar. Que o tempo faça a sua obra. Que a dor faça o seu serviço. E que os dominadores dos umbrais, das regiões trevosas e abissais, também conduzam essas massas aos cilícios, aos sofrimentos, até chegar ao ponto que a criatura angarie forças suficientes, íntimas, e o desejo de mudança. Porque enquanto a pessoa não quiser mudar, você não pode fazer nada. Você pode ajudar alguém que usa droga se ela não quiser largar da droga? Não consegue. Você consegue ajudar alguém ou mudar alguém que gosta de beber ou de fumar? Você não consegue. Mas a pessoa não sabe que faz mal? Ela sabe. Como um amigo meu. Que certa vez, ele tinha 30 e poucos anos, deve ter um pouco mais do que isso agora, e eu falava para ele, mas você está fumando, você é novo, esse cigarro faz tanto mal, quando você tiver a minha idade, você vai sofrer os efeitos disso. Aliás, não vai nem precisar esperar chegar na minha idade, você vai sentir logo os efeitos disso. Você não sabe que faz mal? Eu sei, ele disse. Eu sei que faz mal. Mas então por que você não para? E ele me respondeu. Porque eu gosto. Então, enquanto a pessoa gosta, embora sabendo que faz mal, não há o que se fazer. É preciso deixar. Porque a mudança só pode partir da própria criatura. Enquanto isso, não pode fazer nada. Como também naquela circunstância em que uma mulher veio pedir amparo na cidade Nosso Lar. O André Luiz ficou penalizado e pediu para as autoridades a ajuda para deixá-lo entrar. E aí disseram que não havia autorização, não havia ordem. Ele não entendeu por quê, mas logo ele entendeu. Porque a mulher, como não foi ajudada, impacientou-se em pouco tempo. E em pouco tempo passou a propalar impropérios, xingar, falar palavrão, fazer gestos obscenos. O André Luiz então entendeu. Na realidade, ali ela não poderia ter a ajuda que ela queria. Porque ela não queria mudança, ela queria continuar do mesmo jeito. Ela não aceitava. Ela tinha ainda muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, muita maldade no coração. Então o lugar dela não era ali. E ela foi embora, xingando, blasfemando, xingando a Deus. Então é preciso deixar a criatura ao sabor do sofrimento, e é só o tempo. Não é? Porque nós temos a eternidade também. E você não pode forçar ninguém à mudança. Há muitas esposas, muitas mulheres que gostam, que amam os seus companheiros e se casam com ele, imaginando que por amor a elas, pelo casamento, ou às vezes pelo filho, eles vão mudar. Isso pode acontecer? Pode. Eu conheço, inclusive, um amigo meu que tinha problema de alcoolismo. E ele mudou. Ele mudou. No dia do casamento, ele estava embriagado. Totalmente. O casamento ia ser às 18. Eram 17, ele trançando as pernas, não conseguia nem andar. Aí o padre, que era amigo, viu a situação e levou ele, deu um banho, deu um café forte. Ele melhorou, mas ainda não dava para fazer o casamento naquelas condições, que ele não conseguia nem falar o sim. Mas aí, deixou passar um tempo, ele deu uma enrolada, quando deu 7 horas ele entrou. A noiva estava esperando um tempão já. Geralmente é a noiva que atrasa, nesse caso foi o noivo. E aí casou, deu casamento, casou. E, nesse dia mesmo,
Por infelicidade, o pai dela também era alcoólatra. Não é? E aí, depois do casamento, antes das núpcias, não é? Ela viu o pai vindo trançando as pernas, caindo ao chão de bêbado. Ela então sentou-se no chão e com a grinalda entre as mãos, no meio das pernas, chorou. Lágrimas, soluços de muita tristeza escorriam pelas suas faces. E o marido atrás, acabara de casar com a noiva, com a esposa agora, e vendo a cena, o pai dela caído de bêbado, ele atrás também um alcoólatra, e vendo a esposa, a jovem esposa, ainda na sua juventude, no sonho da felicidade, do casamento, com o amor de sua vida, ele vendo a mulher ali, sentada na calçada, vendo o pai, ela com a grinalda, segurando em suas mãos, entre as pernas, chorando de soluçar. E aí, ela sentiu a vibração do marido atrás, virou-se, olhou nos olhos dele, ele disse: antes, ele perguntou a ela: por que choras, meu amor? E ela, então, lhe respondeu: eu choro porque eu vou ter o mesmo destino da minha mãe, que sofria com o pai, com o marido dela, bêbado, alcoólatra. Então, ele encheu-se da coragem que certamente os espíritos amigos lhe deram, daquela convicção, daquela certeza que transforma. E ele disse a ela: você poderá ter um marido que não lhe dará muitas posses, mas um alcoólatra, um bêbado, você não terá. Daquele dia em diante, até hoje, já passados quase 50 anos, esse meu amigo nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Não colocou, já ao longo desses quase 50 anos, uma gota de álcool na boca. Então vocês vejam que nós podemos ajudar outra pessoa a mudar. Mas não é falando que a gente consegue ajudar. Mas é pela força do amor, pela força do nosso exemplo. Mas a pessoa também tem que querer mudar, porque senão nada é feito. É preciso assim, meus amigos, orar sem cessar, como disse o mestre, para não cairmos em tentações. É preciso, quando fizermos a prece, como disse o mestre, fazer a prece com a certeza que já recebemos o que pedimos. E iremos receber. Mas é preciso agir. Porque nós não podemos ficar como a criança que pede, olhando para o adulto, e aí, vendo o adulto, começa a rolar e a chorar, para que o adulto faça o que nós pedimos. A criança cai no chão, vê mãe e pai ou algum adulto perto, ela começa a chorar. Chorar de soluçar, hein? Aquele choro incontido, aquele choro gritado, que você não consegue nem ficar perto. Aí o adulto vê, não aguenta, pega no colo e levanta a criança, que é o que ela quer. Simboliza isso o quê? Ela não quer fazer esforço, porque ela chora. O choro dela é um clamor, é um pedido, é uma prece. E o adulto vem e levanta ela. Ela fica, ela não precisou fazer nada, alguém veio e levantou.
Ela estava caída. E nós, quando caímos? Nós vamos ficar também clamando, chorando, só de mãos, sim? Esperando que venha também o anjo que Deus manda para nós, para nos levantar na vida? Nas quedas da vida, nós vamos ficar só chorando, reclamando, nos colocando na condição de vítima, pedindo para Deus mandar um anjo para levantar a gente? Não é assim que funciona. O anjo não vai ficar levantando a gente, não, gente. Mas ele vai nos inspirar. Essa inspiração é como ele nos dar a mão para nos ajudar a levantar. Ele pode nos ajudar, mas levantar a gente não vai. Nos inspirar. E aí nós temos que agir. Porque nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar só esperando. Que o Cristo falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, acreditando que receberão, acreditando que receberam, receberão. Ok. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Sempre. Porque se não for assim, onde vai ter crescimento nosso? Nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir, vamos ficar igual a uma criança. Nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Para isso nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos potenciais divinos em nós. Nós temos que desenvolver. Como é que você desenvolve o potencial? Agindo. Se você ficar parado, você não desenvolve. Você ganhou a bicicleta. Se você não começar a andar nela, ela vai ficar parada, enferrujada, e você não vai desenvolver seu potencial de andar de bicicleta. Ah, mas eu tenho medo de cair. Levanta. Alguém vai te ajudar a levantar se for o caso. Mas você tem que levantar, subir na bicicleta de novo e andar. Porque é você exercitando, e aí você vai conquistar o equilíbrio e vai andar depois sem preocupar. Você não vai nem pensar, vai estar andando assim, tranquilo. Não vai cair mais. Mas para isso, precisa fazer a nossa parte. Caso contrário, nós vamos continuar do mesmo jeito. Então a oração é importantíssima, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. E temos que saber até onde a gente consegue, até onde a gente dá, até onde a gente pode. Né? Porque não é porque a gente pede e não chega para nós que a gente já tem que desacreditar, tem que ficar com raiva, achando que Deus não faz a nossa vontade, porque nós somos coitadinhos. Não. Porque veja bem uma coisa, como eu disse no começo. Nós vivemos em um mundo expiatório. Então, embora nós possamos pedir através da prece, e nós iremos conseguir, tem um detalhe. Há leis que regem todo o universo infinito. E, em decorrência, muitas vezes, de ações nossas pretéritas, ou mesmo dessa encarnação, nós colocamos entraves para que nós possamos ter aquilo que nós conseguimos agora. Não quer dizer que não vai ter, mas agora não pode ter. Há entraves, há barreiras que nós mesmos colocamos. Ah, foi Deus. Não, não foi Deus, não. Nós colocamos a barreira. Por que nós colocamos a barreira? Nós colocamos a barreira justamente para a gente não cair de novo, porque a gente sabe a nossa situação, a nossa condição. Então, antes de encarnar, a gente sabendo que nós temos fraquezas ainda em alguns pontos, nós mesmos pedimos para que hajam impedimentos naquele ponto que a gente sabe que não dá conta. Nós sabemos que a influência em nós é muito forte, então a gente pede para não vir para nós. Se nós temos problemas com dinheiro, por exemplo, o que a gente vai pedir na encarnação? Dinheiro? Nós não vamos pedir dinheiro, gente. Nós sabemos que vamos ter problema com dinheiro, vamos pedir dinheiro? Não vamos pedir. Nós estamos lá com o mentor programando a encarnação para ser bem sucedido, porque nem encarna para errar. Ninguém entra na encarnação para errar de novo, já errou anteriormente, então a gente encarna para acertar. Pode até errar, claro, mas nós encarnamos para acertar, para avançar. Tem a lei do progresso, afinal de contas. Aí então, nós que já tivemos o problema com o dinheiro, nós vamos pedir para o mentor nos orientar para a gente não ter isso.
Porque se a gente enricar de novo, nós vamos ter problema de novo. Nós não temos suporte ainda para lidar com isso. Então o que a gente pede? Para ter uma encarnação, para que o dinheiro não entre em nossa vida. Só entre o essencial. Nada mais do que isso. Porque se entrar, nós vamos errar de novo, vamos cair de novo, vamos penar outra vez. E vamos ter que remar tudo de novo. E nós já sabemos disso. Então o que a gente pede? Não entrar dinheiro na nossa vida. Só o essencial e pronto. E aí a gente, na oração, porque quando encarna não vai lembrar, pede para ganhar na loto. Pede para ganhar na cena, fica com aqueles sonhos de riqueza, de grandeza. E joga, ganha. Ganha nada. De vez em quando ganha lá um terno, ganha lá uma quadra, entra uma querelinha, mas é bem pouquinho. Só para animar um pouco, né? Passar um pouco de mel nos lábios. Mas não vai vir o mel todo, não. Porque nós já sabemos o que é que vai dar. Então não vem. Aquela pessoa que fracassou por causa da beleza. A beleza foi o motivo de queda. O que ela vai pedir na outra encarnação? Mais beleza? Não vai pedir. Porque ela já sabe que se pedir e se vier mais beleza é problema. Ela vai pedir uma condição comum. E aí, quando está encarnada, vai sonhar com beleza, vai ficar olhando revistas de moda, vai ficar vendo novela, que as mulheres bonitas, lindas, ela vai ficar sonhando em ter aquela beleza. Mas ela já teve, mas agora não vai ter, porque ela pediu para não ter. Porque, gente, beleza e riqueza são as duas mais difíceis provas na encarnação. Não é fácil. A beleza é muito difícil passar e sair consagrado na encarnação com a beleza. Porque o assédio é muito grande e a gente não tem ainda domínio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E nem o dinheiro. A riqueza também é difícil. Então, se a gente quiser acertar com mais facilidade ou com menos propensão de cair, na nossa condição é melhor não enveredar por esses dois caminhos da riqueza e da beleza. É melhor ser uma pessoa comum, que vai ser mais fácil a gente caminhar na estrada terrena, porque a gente não controla os pensamentos, controla. A gente não consegue nem meditar. A gente começa a meditar, vem 1000 coisas na cabeça, e geralmente coisa atrapalhada. Não é? Uma das técnicas, gente, é você se abstrair do pensamento, imaginar-se como uma mera testemunha e deixar o pensamento e fazer o que ele quiser, mas você não é ele. Você não é os seus pensamentos. Então você se abstrai, sai dele, deixa o pensamento para lá. Você quer pensar, pensa para lá. Eu estou aqui sereno, em paz. É uma das técnicas que se utiliza. Mas nós controlamos os nossos sentimentos, por outro lado? Também não conseguimos, hein? Porque por muito pouco a gente enerva, ou não é verdade? Dentro do nosso lar, não precisa ir longe. Trânsito também é outro local, ambiente de trabalho, às vezes, no ambiente de trabalho a gente se segura um pouco, porque sabe, se enervar é mandado embora. E ninguém quer perder o emprego, ainda mais nesses tempos agora de falta de emprego. Então você se segura, você está uma pilha quase explodindo, uma panela de pressão, mas você segura. Mas não é que você está conseguindo dominar seus sentimentos, você não está conseguindo, você não está dominando suas emoções, mas você segura. Por dentro você está explodindo, mas você aguenta, você sai de perto. Menos mal, né? Mas no lar, que não tem isso, a gente, às vezes, sai da linha. É só cuidar para não extravasar para a violência, hein? Aí é problema. Já é problema a pessoa gritar dentro de casa, falar palavrões, é horrível. Dentro do lar, a gente tem que pensar como um santuário. O lar é um santuário, como o nosso coração é um santuário. Então, xingamentos, palavras ofensivas,
bater porta, gritos, isso dentro do lar só atrai espíritos negativos, espíritos trevosos, espíritos umbralinos, porque a vibração atrai, nós temos a lei da atração. Então você cria um ambiente de uma vibração dentro do lar, baixo, negativo, você vai atrair espíritos de igual teor vibratório, é inevitável. Mas se você faz evangelho no lar, procura sempre falar com calma, com delicadeza, pede desculpas, fala por favor. Às vezes você pode até nem estar certo, mas deixa para lá. Você não vai discutir porque você está certo. Não vão discutir, deixa quieto. Porque você vai discutir, muitas vezes a outra pessoa não tem um equilíbrio e começa a levantar a voz. E aí começa a brigar. E a vibração da casa, do lar, cai muito. Não é? Então, para preservar o ambiente vibracional elevado, superior do lar, além do evangelho no lar, vai evitar também muito as brigas. Bater porta é muito feio. O ambiente fica muito negativo. Evitar essas coisas dentro do lar. Não é? A prece é fundamental, gente. Dentro do lar, fora do lar, em qualquer ambiente. Mas a prece, como Cristo disse, orai sem cessar. De manhã já levanta orando. Não precisa ficar uma prece de meia hora, não, gente. Basta agradecer pelo novo dia, já está orando. Isso já é uma oração. A gratidão em si já é uma oração. Antes de dormir também deve orar, sempre. Agradecer pelo dia abençoado, novas oportunidades. Porque o momento em que você vai dormir vai depender da sua vibração, o ambiente para onde você vai. Sua vibração vai ser essa daí. Então, ser dentro do possível, uma leitura, uma música suave e a prece. É esse momento que vai estabelecer a sua conexão ao entrar em sono. Não é? Você sair da vigília, do corpo, aí você se desprende do corpo físico. Para onde que você vai? Onde sua vibração for compatível. Mas você acabou de brigar com todo mundo, está nervoso, dormiu daquele jeito. Vibração baixíssima. Para onde é que você vai? Sua vibração vai te atrair conforme o ambiente da sua vibração. É inevitável. E mesmo sendo trabalhador espírita, você pensa que os mentores vão te levar para trabalhar? Vão levar você para trabalhar como nessa condição? Não tem. Se tiver algum mérito, o máximo que eles podem fazer é te levar para um hospital. Você está doente. Levar para te ajudar lá, para você tirar essas miasmas todas que criou, né? Não é? Então, é orar sem cessar mesmo, gente. Sabe? E o que a gente pedir, não é? Embora, para dizer a verdade para vocês, eu praticamente não tenho pedido mais nada nas orações, exceto o amparo e bênção para todas as pessoas, né, que eu conheço, que também a gente recebe os pedidos, né, de preces de muitas pessoas, não é? E de amigos nossos que recém desencarnaram também, familiares às vezes. Então eu faço prece para pedir um amparo, ajuda para os nossos irmãos, não é? Mas eu penso que eu mesmo não tenho direito de pedir coisas para mim, porque eu já tive uma vida tão abençoada, gente. Sinceramente, eu já tenho muito mais do que talvez eu merecesse e do que talvez eu até precise. Então eu vou pedir o quê? Eu só vou agradecer. É só isso que eu posso fazer, agradecer o tempo todo e pedir para os outros, né? Que eu sei que estão... A pessoa desencarnou, conhece pessoas, amigos desencarnados de Covid, até um parente meu. Então a gente pede um amparo para os mentores, né? Sobretudo os mentores da nossa casa espírita, que estão sempre nos ajudando. Imagine se não fossem os nossos irmãos espirituais nos ajudar, nós estaríamos perdidos sem a ajuda deles. Então, a prece é necessária, todo o tempo. Agora, como a gente não tem controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos e nem dos nossos pensamentos, nós não conseguimos criar coisas superiores. Normalmente a gente só cria muitas dificuldades, mazelas, problemas, sobretudo, gente, quando a gente está desencarnado, fora do corpo ou fora do corpo. Porque aqui na dimensão física nossa, há um grande retardo daquilo que a gente cria com o pensamento. Porque não nos esqueçamos, hein?
da nossa divindade. Que então nosso pensamento, não é? Com a força do nosso sentimento, do nosso querer real, nós criamos. Mas na nossa dimensão, a criação nossa, ela é retardada, um retardo aqui é muito grande, fora as leis, né? Que a gente está submetido, não é? E fora que há a necessidade do nosso agir. Mas na dimensão espiritual, gente, tem o seguinte, não tem esse retardo. Mas como nós não temos consciência da nossa condição divina e criadora, e que tudo que a gente pensa, querendo, a gente realiza, mas a gente não sabe. E como a gente não sabe, mesmo não sabendo, cria. Porque você sabendo ou não sabendo, você vai criar. E aí você fala que é azar, né? Aí você cria só tragédia para a sua vida. Mas você não sabe que foi você que criou. Você fala que você é infeliz, mas essa infelicidade você criou. Porque nós é que criamos a nossa realidade. Essa é que é a grande verdade. A nossa realidade, ela é criada por nós mesmos. E por que a gente vive uma vida infeliz? Porque nós desconhecemos que nós somos potenciais criadores, que nós somos co-criadores com Deus. E como nós não sabemos, nós pensamos errado e criamos só coisa atrapalhada. Porque nós não sabemos o que nós estamos criando. Esse que é o problema. Quando a gente passa a ter um grau de evolução espiritual superior e passamos a ter consciência que nós somos co-criadores com Deus, nós vamos ter mais responsabilidade no nosso pensamento. Nós vamos ter mais educação no nosso pensar, porque nós vamos saber que o que nós pensamos, nós criamos. Nós vamos ter mais cuidado. Nós vamos ter mais cuidado com o nosso pensamento. O Cristo já nos ensinou isso. Que nós somos responsáveis, inclusive, pelo que nós pensamos. A gente não entende isso antes, mas agora a gente já sabe. Por que nós somos responsáveis pelo que nós pensamos? Porque o nosso pensamento é fonte criadora. E o que nós criamos, se for para o mal, nós vamos ser responsabilizados. Mas como a gente não tem consciência disso, mas o problema é que mesmo não tendo consciência disso, nós vamos ser responsabilizados mesmo assim. Por quê? Porque a lei tem que ser obedecida. É claro que como a gente tem essa inconsciência, o agravamento da responsabilidade é menor. Mas que vai ter responsabilidade, vai. Você não pode dar a mesma responsabilidade de uma criança para um adulto. Que a criança errou, tem responsabilidade? Tem consequência? Tem, mas não é mesmo no adulto que tem a consciência plena. Não tem a consciência plena, o grau de responsabilidade é menor. Mas o problema é que a gente cria do mesmo jeito. Agora, quando a gente está na dimensão espiritual, a gente cria desconhecendo que cria. Veja bem uma coisa no exemplo que eu dei outro dia. Nosso corpo físico sangra? Claro. Nosso corpo espiritual sangra? Não. Então por que o André Luiz estava lá e via a barriga cortada e sangrando? Se o corpo espiritual não sangra? Ele criava sem saber. Porque ele se impressionou com o corte cirúrgico lá na mesa cirúrgica e com o sangue, ele se impressionou e ele criou aquela realidade. Então sangrava e havia o corte. Mas isso era a criação dele, mas ele não tinha consciência disso. Então o nosso pensamento nos conduz para os ambientes de sintonia semelhante, veja bem, e cria a realidade também. Porque os ambientes deletérios, dos ambientes umbralinos, trevosos e abissais, quem é que vocês acham que cria aquilo? Quem cria aquilo são os espíritos que estão lá, com as mentes deles. E as deformações nos próprios corpos espirituais dos próprios espíritos, quem é que cria? O próprio espírito, gente. Ixi, já passei do tempo para valer. Desculpe, eu passei do tempo para valer. Os 30 minutos lá já foi, né? Então vocês me desculpem aí, eu tenho me empolgado um pouco, passado um pouco do tempo, tá? A gente vai finalizando, não vou mais prender ninguém não é? Mas é importante ter essa certeza, que nós criamos a nossa realidade. Então quando nós fazemos a prece, é claro que vem um amparo, mas nós estamos criando, sabe? Na encarnação temos aqueles contrapesos,
freios e contrapesos. Por causa de encarnações passadas, a gente então coloca obstáculo. Nós mesmos colocamos para não acontecer conosco, embora a gente pedindo. Mas quando a gente está desencarnado, não tem isso. Então precisa ter muito cuidado. Precisa ter cuidado com o que pede. Não é? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Nós vamos fazer uma prece, né, de agradecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Muita paz. Então, eu só vou solicitar a vocês o seguinte, essa live aqui ao vivo, depois ela é editada pela Alessandra, nossa querida amiga Alessandra, e é colocada no YouTube. Então, a gente solicitaria a vocês que, dentro do possível, depois entrassem no canal do YouTube, cujas iniciais são CEMNPOA, e visualizassem as palestras, dessem o like, se inscrevessem e compartilhassem com amigos e parentes para que possamos, dessa maneira, divulgar a doutrina espírita. Bem, amanhã é a palestra da Arielle, né? Vamos prestigiar a palestra da nossa amiga. Segunda-feira, a Vânia. Terça e quarta, embora amanhã, hoje, terça e quarta, que é quarta de cinzas, tudo, né? Carnaval, quarta de cinza, nós vamos continuar com as palestras, tá? Então não é porque vai ser carnaval, segunda de carnaval, quarta de cinza, tudo vai ter palestra. Então não preocupe não. Amanhã, inclusive, tem palestra presencial de manhã, não é? A Fanny e o João vão estar lá fazendo a palestra. E à noite, às 18 horas, a Arielle vai fazer a palestra aqui online, não é? Segunda também vai ter a Vânia, terça e quarta o Sérgio. E na quinta-feira nós estaremos juntos novamente com uma outra palestra. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Mais uma vez, muito obrigado de coração pelas doações feitas hoje pela parte da tarde, na campanha da Fraternidade Alta de Souza, e um grande beijo no coração de todos. Obrigado.